Olá, espero que vocês tenham acompanhado a parte 1, parte 2, Data Storytelling, né, comunicando informações e insights. Nessa parte 3, nós vamos conhecer o contador de histórias, né, qual que é a função desse profissional e o que essas habilidades também vão te ajudar dentro do seu ambiente de trabalho e no seu dia a dia. O Data Storyteller, né, o profissional, o contador de história de dados, pessoal, é algo novo, tá? Talvez até esse nome ao longo do tempo mude um pouco, né, altere aí, mas é uma função nova que está surgindo aí nos últimos anos, principalmente com esse volume todo de análise de dados e das empresas, né, principalmente, migrarem para um caminho mais data-driven. Então é o seguinte, o profissional, né, o Data Storyteller, ele está ali no conjunto, né, de habilidades do cientista de dados, naquela abinha ali, comunicação e storytelling. Tá? Então nós podemos ter profissionais aí com essas habilidades, que é importante, né, crescendo aí realmente dentro das suas competências, principalmente quem tiver interesse em aprimorar mais esse lado, como nós vamos ter também ao longo do tempo, né, o profissional contratado como Data Storyteller mesmo dentro da equipe aí, ou dentro mesmo do universo da empresa. A função do Data Storyteller, pessoal, ou individualmente, ou mesmo dentro do universo aí do trabalho, é começar o quê? A analisar os dados, a olhar esses dados todos, né? Começar a compreender um pouco sobre eles, junto com a equipe, né? Não dá para fazer tudo sozinho. Ele vai conseguir olhar a questão das informações desses dados, como comunicar elas melhor, como apresentar melhor essas informações para o público-alvo. Certo? Então, como ele vai estar sempre olhando o público-alvo, ele também vai trazer para a equipe a questão dos insights necessários para atingir os objetivos, né, do público-alvo. Então, ele começa a fazer ali um papel realmente o quê? De aproximação, né, do público-alvo, do seu objetivo, com as questões relacionadas aos dados e como contar melhor essa história dos dados. Tá? Como trazer esses insights de uma forma mais efetiva para o público-alvo. O Data Storyteller, pessoal, precisa ter habilidade de comunicação, análise de dados. Não dá para ser alguém que não saiba analisar dados. Pode não ser o fera, né? O uau, né? Mas é uma habilidade que ele tem que ir melhorando, tá? Mesmo dentro da equipe. Por quê? Porque ele precisa compreender, né, as limitações dos dados, as limitações das coletas desses dados, observar também se houve falhas. Tem uma questão ética também, que eu não posso manipular os dados, né, nem esconder alguma informação, algo, né, que não, eu acho que não é muito bom. Ele tem também um princípio ético aí de ler, né, o que os dados têm disponível. E também uma função de planejamento, ajudar a equipe a planejar essa história de dados para que o público-alvo compreenda, né, para que o público-alvo preste atenção. Então, esses são os 3 principais habilidades que um Data Storyteller, né, o contador de história de dados, precisa aprimorar cada vez mais. Então ele vai ajudar o público-alvo a compreender melhor determinados dados e ele vai ajudar a equipe a obter resultados dos dados com foco no objetivo do público-alvo. Esse é o profissional Data Storyteller. Tá? E aí vou trazer para vocês aqui um exemplo, né, simples, né, mas que é uma situação de atendimento a um cliente, para exemplificar vocês aí como que funciona esse processo de planejamento, comunicação e análise dentro do universo do contar a história dos dados. Então eu tenho um público-alvo, que é uma escola profissionalizante, ela está localizada na cidade aí de Santa Bárbara do Oeste, onde eu estou. O público é a direção e equipe pedagógica dessa escola, e o objetivo deles? Eles querem desenvolver novos cursos. E como é uma escola profissionalizante, gerar emprego na cidade. Por quê? Porque se gera emprego na cidade, tem mais alunos procurando a escola. Tá? Então, eles têm bem claro essa relação desse universo. Ok? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui
num formato de apresentação, tá? Então eu vou fazer aqui numa sequência, né, como se eu realmente tivesse o tempo ali para apresentar para eles na reunião. Então, as perspectivas para ampliação do emprego na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Bem, eu trago para vocês aqui um cenário da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Ela está próxima ali à região de Campinas, da RMC, está no estado de São Paulo, não tão longe da capital, e ela tem um cenário interessante, né, que em 2010 a população era cerca de 180 mil habitantes, e nós chegamos a 2019 agora com 193 mil habitantes, um crescimento aproximado aí de 7,48% populacional. Né? Então isso realmente gera uma demanda que nós falamos aí sobre alunos. A questão do emprego assalariado, assim como todo o país, né, mas a gente percebe aí um comparativo realmente na região, que pode ser melhor explorado, pode ser melhor detalhado, mas há uma queda do emprego assalariado aí nos últimos anos. Né? Então essa queda vem se acentuando, isso realmente provoca uma questão aí da empregabilidade muito complicante. Né? E no universo que nós estamos hoje do Covid-19, esse ponto tem se agravado mais ainda. Né? Então, um próximo passo talvez é trazer esses dados preliminares aí desse período para avaliarmos o processo realmente do impacto aí do Covid nesse momento. Agora, com levantamentos, né, dessa situação, que a gente já pode trazer como um ponto interessante a ser observado, é que olhando alguns sites, né, principalmente no nosso caso aqui, o InfoJobs, há um aumento de empregos, né, nesse cenário aí de Covid de algumas áreas. E essas áreas juntas, elas correspondem a 24% aí dessas novas demandas. Então, essas novas demandas trazem esperanças de uma empregabilidade. Outro dado que também pode trazer aí um recurso de empregabilidade para o município é a questão dos empreendedores individuais, né? Principalmente os MEIs, né? Onde nós tivemos aí na cidade um aumento muito grande, né? Desde a implantação da lei aí em 2018, né? Então trazendo esses dados aqui da Receita Federal, no município hoje são, né, metade dos CNPJs abertos praticamente são de MEI. E nesse universo da MEI, pessoal, a gente pode trazer realmente um paralelo com as empresas que vão se recuperar mais rápido, né? Então, empresas que vão ter uma recuperação, olhando aquele cenário dos dados realmente do universo ali da empregabilidade, que realmente podem o quê? Acionar, né, pessoas, né, cursos para essas empresas que vão se recuperar mais rápido. E olhar essas empresas dentro do universo MEI também de Santa Bárbara, né, quando a gente pega ali os principais, pode também nos trazer o quê? Um alerta para novos cursos nessas áreas. Então, como recomendação aqui nesse momento, a gente traz aí a questão do investimento em cursos para atender essas MEIs, né, que eles podem gerar novos empregos, e a gente pode também começar a olhar essas empresas de mais rápida recuperação. Pessoal, então é isso. Né? Eu fiz aí uma representação rápida, ela está limitada com a questão de dados, mas ela mostra que eu posso seguir um planejamento, né, e pontuar alguns pontos aí com a comunicação, com a análise dos dados e apresentar esse trabalho aí de contar a história dos dados. Né? Esse trabalho específico ele foi um pouco mais aprofundado, né? E eu gosto sempre de reforçar o seguinte, pessoal, no ciclo do Data Storytelling, ele não vai ter um fim, ele vai apresentar algumas conclusões, mas ele vai abrir espaço para novas perguntas e novos questionamentos. Então, essas novas perguntas, esses novos questionamentos vão gerar o quê? Novos desafios e novas histórias de dados.
Compartilhe um pouquinho aí suas observações sobre o Data Storytelling, o que você considera como importância, traz perguntas, traz dúvidas, né, questionamentos, e eu espero ter ajudado nessas 3 partes aqui um pouquinho mais aí sobre essa questão de comunicar informações e insights, né, contar a história dos dados, ok? Então, um grande abraço para vocês, né, escreve aí o comentário, assina o canal e até a próxima, pessoal!